Senhor Presidente, senhores deputados, Dr. João Freitas, antes de mais cumprimentá-lo e cumprimentar também a sua colega. A primeira pergunta que eu gostava de lhe fazer era quando é que está previsto ser pago o valor ao novo banco pelo Fundo de Resolução, os 429 milhões de euros? Senhor Deputado, o valor dos 429 milhões de euros foi apurado pelo Fundo de Resolução a partir do pedido que o novo banco apresentou, de 598 milhões, e o Fundo de Resolução, já no passado dia 18 ou 19 de maio, comunicou ao Governo que, feitas as devidas verificações desse valor, que o valor devido pelo Fundo de Resolução eram os 429 milhões de euros. Para fazer a transferência, faltavam, e na verdade ainda faltam, duas condições essenciais. Falta os meios financeiros, portanto o empréstimo, que, como disse há pouco, foi ontem celebrado entre o Fundo de Resolução e os bancos, e falta a necessária autorização orçamental, porque, como é evidente, o Fundo de Resolução só pode realizar a despesa se tiver dotação orçamental para esse efeito. E, portanto, não tendo no seu orçamento inicial, essa autorização foi pedida na semana passada ao Governo, que é quem tem competência para a disponibilizar. A informação que recebemos, entretanto, hoje, é de que o Governo aprovou já a autorização orçamental para a realização desta despesa dos 429 milhões, embora tendo solicitado que, em relação a um aspecto em particular, que o Fundo promovesse diligências complementares, enfim, na verdade, elas já estão em curso, mas que elas fossem concluídas antes de ser realizada a despesa em causa. As diligências complementares a que me refiro têm a ver com aquela situação que eu já referi há pouco, sobre uma matéria que foi identificada no relatório da auditoria especial da Deloitte, relacionada com o facto de o novo banco não ter utilizado contabilidade de cobertura na sua carteira de títulos de dívida pública de longo prazo, o que, se tivesse sido feito, poderia ter permitido alguma poupança de capital. Como eu expliquei também há pouco, o Fundo de Resolução, logo em princípios de abril, promoveu um conjunto de diligências com vista a averiguar essa situação. Elas não estão concluídas. No entendimento do Fundo de Resolução, elas não têm relação direta com este pagamento. De qualquer das formas, o despacho que nós recebemos do Governo é no sentido de que, tendo sido autorizados os 429 milhões de euros, devem ser concluídas estas diligências antes de realizar a despesa, no que diz respeito especificamente ao montante que aí está em causa nessa situação. E, portanto, se me diz que esse montante não tem a ver com este pagamento, o que é que falta então para fazerem o pagamento ao novo banco? Uma vez que faltava o financiamento, já o tem. Faltava a autorização do Governo orçamental, a autorização orçamental, já tem. Falta essa pequena diligência que diz que não tem a ver com este pagamento, o que é que falta então? Portanto, em relação ao montante que não diga respeito a estas averiguações que estão em curso, a partir do momento em que o Fundo recebeu o despacho, terá em condições e provavelmente fará o pagamento, não creio que seja hoje, mas fará nos próximos dias com certeza. Em relação ao outro montante, digamos assim, relativamente ao qual o Governo entendeu que devem ser concluídas estas diligências, elas terão que ser concluídas porque, na ausência desse requisito, o Fundo não tem autorização para realizar a despesa e, portanto, terá que as concluir. Mas sobre isso, de qualquer das formas, eu peço que, enfim, amanhã estará cá o Sr. Ministro e poderá dar as explicações mais completas sobre as razões que justificam que tenha sido tomada essa decisão por parte do Ministério das Finanças. Atendendo à data em que o novo banco fez a call, não é, o pedido de pagamento e a data previsível em que o mesmo poderá vir a ocorrer, uma vez que ainda não aconteceu, está previsto ou é previsível que o Fundo tenha que pagar juros ao novo banco? Se houver, Sr. Deputado, nesse caso, permita-me que me baseie nas condições do contrato. Se houver um atraso, enfim, que seja imputável ao Fundo e, portanto, que determine o pagamento de juros de mora, de facto, o contrato prevê o pagamento de juros de mora, relativamente a atrasos no cumprimento de responsabilidades por parte do Fundo de Resolução. Prevê uma taxa de juros de mora que é aquela que resulta da Lei Geral, enfim, do Código Comercial, creio eu. Portanto, a taxa legal de mora, sim. E à data de hoje estão verificados esses pressupostos?
Sr. Deputado, essa análise eu não lhe consigo dar agora, portanto teremos que fazer essa análise ainda no fundo de resolução, portanto não lhe consigo responder a essa pergunta neste momento. Muito bem. Relativamente à situação patrimonial do Fundo de Resolução, qual é a situação patrimonial neste momento? O Fundo de Resolução tem uma situação líquida negativa que, se não estou em erro, aliás, eu tenho aqui os dados, mas creio que ultrapassa os 7 mil milhões de euros. Portanto, nós ainda não temos as contas de 2017 finalizadas, de 2020 finalizadas, por razões que se prendem com esta incerteza relacionada com o pagamento devido em 2021, porque ele reporta-se a 2020, e, portanto, ainda não temos as contas finalizadas por essa razão, mas o Fundo de Resolução tem basicamente no seu ativo a participação no novo banco, que está valorizada a 333 milhões de euros ainda, tem a participação na Oitante, que está também valorizada ao custo histórico, quer dizer, foram 50 mil euros, foi quanto o Fundo de Resolução realizou para fazer para a constituição da Oitante, e do lado do passivo tem, obviamente, toda a dívida que está relacionada com a necessidade de cumprir as obrigações do Fundo de Resolução. Essa dívida ascende a, deixe-me só confirmar, para não lhe dizer nada, nenhuma asneira, mas estamos a falar de... 7.205 milhões de euros. Sim, eu disse há pouco que era mais 7 mil milhões de euros, exatamente. Enfim, para mim é mais fácil dizer-lhe o valor de cada empréstimo. Estamos a falar do empréstimo do Estado de 3.900 milhões de euros concedido em 2014, estamos a falar do empréstimo concedido pelos bancos de 700 milhões de euros em agosto de 2014, estamos a falar de um empréstimo concedido pelo Estado para a resolução do BANIF de 489 milhões, mas do qual já foi reembolsada uma parte, portanto o valor em dívida é 353 milhões, e estamos a falar dos empréstimos concedidos pelo Estado nos últimos 3 anos, 430 em 2018, 850 em 2019 e 850 em 2020. Na verdade, Sr. Deputado, há 7.083 milhões de euros de dívida acumulada pelo Fundo de Resolução. Não estou ainda a considerar com este empréstimo que foi celebrado ontem e que acrescerá a esta dívida. Uma das coisas que disse inicialmente é que têm sido ditas muitas asneiras nesta comissão ou por esta comissão, não sei exatamente quais foram os termos que utilizou, relativamente à verificação dos cálculos e a certas conclusões do Tribunal de Contas. Peço desculpa, não foi isso que eu disse. Eu usei essa expressão, de facto, quando me referia à comparação entre a situação do BES e a do Lloyds, creio eu. Eu digo a sua intervenção inicial, não a que fez ainda há pouco. Mas eu, na minha intervenção inicial, não usei essa expressão. Não foi exatamente estas as palavras, mas eu julgo que a ideia andaria, pelo menos foi assim que eu percebi. E há aqui uma coisa que me preocupa e que nos deve preocupar a todos os portugueses. É que disse que discorda do Tribunal de Contas, ou pelo menos diz que a análise do Tribunal de Contas é incompleta, porque se é verdade que o dinheiro que é injetado no novo banco e que é emprestado pelo Estado constitui despesa pública, do outro lado estaria desde logo aquilo que seria reembolsado mais à frente desses empréstimos que o Estado faz. E esses empréstimos têm que ser pagos até 2046. E aquilo que nós constatamos hoje é que o Fundo de Resolução está falido. O Fundo de Resolução está falido. E se nós somarmos todas as contribuições médias dos bancos, do setor bancário que contribui para o Fundo de Resolução, desde o seu início até 2046, assumindo que a linha de valores se manterá mais ou menos a mesma, e descontando aqui grandes atualizações com a inflação, até 2046 a receita esperada andará nos 3.500 milhões de euros. Portanto, se deve mais de 7 mil, até 2046 não vai pagar com o nível de receitas que existem hoje, ou pelo menos que estão previstas hoje, se elas se mantiverem constantes, não é, ceteris paribus, vão faltar 3.700 milhões de euros. E, portanto, quando diz, no início, que a análise do Tribunal de Contas não é correta porque não considera o outro lado, nomeadamente do reembolso dos empréstimos ao Estado, deveria acrescentar, para que todos os portugueses percebessem, que até 2046, se não houver alterações nesta matéria em termos legislativos, desde logo
com mais impostos, com mais contribuições, com mais tributos, o que seja, ou outras medidas, o Fundo de Resolução será incapaz de devolver este dinheiro ao Estado. Sr. Deputado, qual é que é a receita que está a considerar na sua análise? A receita, 3.500 milhões de euros. Anual. É variável, portanto, 205, 239, 246, ela tem sido ligeiramente diferente ao longo do tempo. A previsão de receita do Fundo de Resolução para os próximos anos é de 250 milhões de euros por ano. Isso já foi, aliás, assumido quando houve necessidade de renegociar os empréstimos do Estado e, portanto, existe uma estimativa de receita anual de 250 milhões de euros. Nestes anos, enfim, mais recentes, o Fundo de Resolução, obviamente, essa receita tem sido utilizada integralmente para duas coisas, para duas finalidades, ou para pagar juros, porque temos vindo a pagar um valor de juros que se aproxima dos 100 milhões de euros por ano destinados ao Estado, ou para ajudar no financiamento das obrigações perante o novo banco. A partir do momento em que o Fundo de Resolução deixe de ter as mesmas obrigações perante o novo banco e, portanto, a nossa estimativa é de que, enfim, aliás, este ano já é um valor significativamente mais baixo, a nossa previsão é de que o Fundo esteja em condições de iniciar o processo de reembolso da sua dívida. De qualquer das formas, Sr. Deputado, ontem, como eu dizia há pouco, 7 bancos privados portugueses concederam um empréstimo ao Fundo de Resolução a reembolsar em 2046. Eles e os seus auditores consideraram que isso era um empréstimo feito em condições de mercado. Nós tivemos que demonstrar aos 7 bancos portugueses, BCP, BPI, Caixa Geral de Depósitos, Santander, Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, Montepio e Eurobic, e aos seus auditores, PwC, Ernst & Young e Deloitte, que havia condições de reembolsar este empréstimo até 2046. E ele é reembolsado em condições iguais ao empréstimo do Estado de 3.900 milhões e ao empréstimo dos bancos que já existia de 700 milhões. Fica para trás, enfim, para simplificar, a dívida mais recente contraída junto do Estado. Fica para trás no sentido em que ela é reembolsada mais tarde. E, portanto, relativamente a essa, eu até posso admitir que me diga que é improvável que ela seja reembolsada até 2046, mas não em relação à generalidade da dívida do fundo e, de qualquer das maneiras, Sr. Deputado, os contratos de empréstimo já prevêem que, em caso de incapacidade de reembolsar a totalidade do empréstimo até 2046, a maturidade é automaticamente ajustada, de forma a garantir que os empréstimos são integralmente reembolsados com base num encargo previsível e estável sobre o setor bancário. O encargo previsível e estável sobre o setor bancário são 250 milhões de euros por ano. Portanto, o que a lei prevê, o que os contratos prevêem, é que existirá essa receita pelo tempo que for necessário para reembolsar a totalidade dos empréstimos, Sr. Deputado. Até 2046, estes empréstimos não serão pagos. Sr. Deputado, como eu disse há pouco, a expectativa que temos é que o empréstimo que foi celebrado ontem com os bancos, o empréstimo que foi celebrado com o Estado de 3.900 milhões de euros em agosto de 2014 e o empréstimo que foi celebrado com os bancos em agosto de 2014, 700 milhões de euros, todos eles sejam reembolsados até 31 de dezembro de 2046. Quanto aos restantes, temos a expectativa de que também isso seja possível, mas neste momento temos menos certezas. Sim. Portanto, eu concluo daquilo que disse, primeiro, que existe uma válvula de escape que é a readaptação do plano de amortização se houver necessidade disso, portanto, é provável que isso venha a acontecer. E fazia-lhe uma pergunta. Se tiveram que demonstrar que o Fundo de Resolução tinha capacidade de fazer esse reembolso, fizeram uma análise dos cash flows ao longo do tempo, etc, etc. Existe essa informação, esse documento, esse relatório? Tivemos que fazer uma projeção com base em pressupostos, como é evidente, para tentar explicar que é possível fazer o reembolso desse empréstimo que ontem... Eu gostaria de lhe pedir, se isso for possível, que esse documento possa ser remetido à Comissão, porque eu acho que seria útil também para nós percebermos aqui a questão do Fundo de Resolução. E a pergunta que eu lhe faço a seguir é de que modo é que os DTAs podem vir a impactar a posição, a participação social no novo banco? Sim, esse é um dado que que obviamente tem, aliás, tido relevância nas contas do Fundo de Resolução. Quando eu disse há pouco que o Fundo tem no seu ativo a participação no novo banco e a participação na Oitante,
enfim, como principais ativos. No caso do novo banco, está identificado, aliás, isso consta das contas do Fundo de Resolução, que existirá uma redução da participação, da percentagem do capital detida pelo Fundo de Resolução, na sequência da operacionalização do regime especial dos ativos por impostos diferidos. Sr. Deputado, neste momento, as estimativas que existem quanto ao efeito dessa diluição apontam para valores na ordem dos, se não estou em erro, dos 15%, Sr. Deputado. Estou a falar de memória, portanto, isto significaria que no final deste processo, já considerando as perdas de 2020, e digo, enfim, falo em valores aproximados porque grande parte destes números estão ainda sujeitos depois a certificação por parte da autoridade tributária, enfim, se calhar conhecem esses, eu com certeza. Mas a estimativa do efeito acumulado até 2020 desse regime representará, se não estou em erro, cerca de 15% de uma participação para o Estado e com a consequente diluição do Fundo de Resolução. E nos cálculos e projeções que apresentou aos bancos, esse efeito estava refletido como cenário hipotético? Sr. Deputado, estava, como é evidente e como eu lhe dizia há pouco, tivemos que fazer um conjunto de pressupostos, porque, repare, relativamente ao valor da participação, há um efeito, se quiser, quantidade, isto é, há menos ações, pode haver menos ações por parte do fundo, uma participação mais baixa, uma proporção do capital mais reduzida, mas a nossa expectativa é de que o valor do banco melhore. Aliás, este valor que eu há pouco indiquei, 333 milhões, é o valor que está subjacente ao preço pago pelo Lone Star, digamos assim, o valor, a avaliação do novo banco no momento em que a Lone Star realizou o seu capital. Havendo uma mais-valia, digamos assim, por parte do acionista privado, ela também beneficiará ao Fundo de Resolução na sua cota-parte e também acabará por beneficiar o Estado por efeito do regime especial dos ativos por impostos diferidos. E, portanto, nós fizemos alguns pressupostos relativamente a isso, mas tendo em conta os dois efeitos, portanto, uma redução do número da proporção do capital, mas é uma expectativa de que haja uma melhoria do valor do próprio banco e, portanto... E nessas projeções, o que é que consideraram, que pressupostos é que assumiram relativamente aos litígios arbitrais com o novo banco? Obviamente consideramos que iriam ser favoráveis ao Fundo de Resolução, Sr. Deputado. Portanto, se não forem favoráveis, altera qualquer coisa? Sr. Deputado, sejamos claros, há um conjunto de riscos e de incertezas a pender sobre o balanço do Fundo de Resolução. Repare, outra das coisas que por vezes é dita relativamente a este processo é de que não há, ou que há pouca transparência. Certamente os senhores deputados já leram o relatório de contas do Fundo de Resolução. Muitas pessoas que provavelmente nos ouvem não o terão feito. No relatório de contas do Fundo de Resolução nós divulgamos todos estes riscos e incertezas e contingências. E, portanto, este efeito dos DTA está lá divulgado, quantificado. O risco relacionado com potencial desfecho favorável nas arbitragens também já estava no ano passado, quanto à arbitragem relevante, e estará novamente divulgado neste ano. Há risco relacionado com o contencioso. Há um contencioso complexo, de grande montante, enfim, de grandes montantes envolvidos, enfim, com relevo aqui também para a situação patrimonial do Fundo de Resolução. E há, por outro lado, também do lado positivo, por exemplo, alguma expectativa de que a oitante também possa gerar algum rendimento e, felizmente, até ao momento tem sido o caso. Portanto, há um conjunto de incertezas e que podem, de facto, dificultar a capacidade de reembolso dos empréstimos até 2046. Como lhe dizia, de facto, os contratos já prevêem uma válvula de escape que é, nesse caso, haverá um pagamento durante mais tempo das contribuições por parte do setor bancário até que os empréstimos sejam integralmente reembolsados. O Fundo de Resolução alguma vez pediu ao Governo para readaptar os tributos que são cobrados ao setor bancário para aumentar a sua receita? Nunca foi solicitado Sr. Deputado, quando foram alteradas as condições dos empréstimos do Fundo de Resolução, creio que foi em 2000 enfim, agora já vou enganar-me na data, mas terá sido em finais de 2016 ou princípios de 2017, houve necessidade de prever um esforço, alguma estabilidade e previsibilidade no esforço contributivo que era imposto ao setor bancário. Porque naquela altura, e até porque, se recordará, no momento inicial, o empréstimo que foi concedido, por exemplo, em 2014, tinha uma maturidade de 2 anos.
havia um risco material e havia uma preocupação no setor e junto dos analistas que acompanham o setor bancário nacional e as empresas de rating, de que pudesse haver, por exemplo, contribuições especiais, contribuições extraordinárias cobradas junto do setor bancário, precisamente face à situação em que se encontrava o Fundo de Resolução. E foi necessário clarificar que este esforço contributivo existirá, os bancos pagarão as contribuições, elas serão pagas pelos bancos, porque é isso que a lei impõe, mas isso será feito com base num esforço previsível e estável. E, portanto, serão os tais 250 milhões de euros de que falávamos há pouco. E há esse compromisso que foi, aliás, muito vantajoso, foi reconhecido até pelas agências de rating na altura e pelos analistas, e que trouxe clareza também quanto àquilo que são os quadros de responsabilidades por parte do setor bancário e também, nesse sentido, ajudou à preservação da estabilidade financeira. Uma das coisas que disse aqui também, ou deu a entender, é que o Fundo de Resolução tem estado atento e fiscaliza a atividade do novo banco para evitar abusos, desde logo o recurso ao mecanismo de capital contingente, quando isso é indevido. Podemos concluir, então, é uma presunção minha, que o facto de existirem litígios arbitrais ou discordâncias ao longo deste tempo significam que o novo banco já tentou usar o CCA de forma abusiva. Sr. Deputado, como é evidente, a nossa convicção é de que nessas situações em particular houve uma tentativa de uso abusivo ou uma interpretação distinta da parte do novo banco relativamente aos seus deveres ao abrigo do contrato. Portanto, pode ser também essa a situação. E o Fundo interveio quando achou que era necessário. E são já, de facto, algumas das situações. Eu não sei se viu a notícia da CMVM de ontem no Jornal Expresso, relacionado com os fundos de reestruturação. O que é que lhe oferece dizer sobre essa matéria? Não sei se tinha conhecimento dessas iniciativas da CMVM e qual é a avaliação que faz. Sr. Deputado, olha, relativamente a essa questão, o que lhe posso dizer é o seguinte. No pagamento que é devido relativamente às contas de 2020, esta questão foi desde muito cedo identificada como uma questão central. Creio até que também está na posse desta Comissão de Inquérito algumas cartas que foram trocadas entre o Fundo de Resolução e o Novo Banco de finais de 2020 relacionados, entre outros assuntos, também com este. Aliás, Sr. Deputado, o Fundo de Resolução começa, digamos assim, analisa as contas do Novo Banco numa base contínua, como eu disse desde o início, não o espera pelo pedido de pagamento que é submetido pelo Novo Banco e, neste caso em particular, por exemplo, quando o Fundo de Resolução se apercebeu que, com referência às contas de junho de 2020, o Novo Banco havia registado, desde logo, uma perda, creio que na ordem dos 260 milhões de euros, e tinha até também umas estimativas que apontavam para um reforço dessa perda com referência às contas de dezembro de 2020, o Fundo de Resolução interveio nessa altura e enviou uma carta ao Novo Banco, se não estou em erro, no início de novembro de 2020, relativamente a esse assunto em particular, e dizendo que, tendo em conta o montante de perdas envolvido e tendo em conta que ele estava a ser registado com base numa avaliação por parte de uma entidade externa, que o Fundo entendia que o processo de registro desta perda deveria ser robustecido, em particular sendo obtida uma segunda avaliação e, em particular, com base numa avaliação específica, dedicada e especialmente exigente por parte do Revisor Oficial de Contas. Na sequência disso, houve uma segunda avaliação, uma segunda opinião, por uma segunda entidade, e houve um esforço, também uma análise por parte do Revisor Oficial de Contas que foi realizada. O Fundo acompanhou esses trabalhos. Quando recebeu o pedido de pagamento por parte do Novo Banco, portanto, estamos a falar de um processo que se iniciou em novembro, e houve várias diligências que foram promovidas desde então. O Fundo de Resolução, mais recentemente, e atalhando aqui um pouco, quando recebeu o pedido de pagamento do Novo Banco, insistiu, reiterou o pedido que havia feito para ter uma opinião expressa do Revisor Oficial de Contas sobre esta matéria, porque é o Revisor Oficial de Contas que, de facto, tem a competência legal para verificar a correção dos registros contabilísticos e pediu ao Revisor Oficial de Contas uma opinião sobre este assunto. O Revisor Oficial de Contas informou que, dentro dos limiares de materialidade aceitáveis para o exercício da ação de auditoria, que o registro estava correto. O Fundo de Resolução, de qualquer das formas, tem informação, porque, mais uma vez, acompanhou este processo desde o seu início, digamos assim, que há uma estimativa do Revisor Oficial de Contas que é ligeiramente diferente em termos de valor face à estimativa de valorização que foi registada pelo Novo Banco
São 18 milhões de euros de diferença, ou seja, mais concretamente, Sr. Deputado, o Novo Banco registou este conjunto de fundos de reestruturação por um valor de 498,8 milhões de euros. A estimativa do Revisor Oficial de Contas era de que a melhor estimativa, digamos assim, era de que o valor seria de 517,8 milhões de euros ou 516,8 milhões de euros, enfim, são 18 milhões de euros de diferença, mas entendeu que isso estava dentro dos limiares, de acordo com as regras da auditoria, portanto, dentro dos limiares de materialidade aceitáveis. De qualquer das formas, o Fundo de Resolução, prevalecendo-se da opinião, da estimativa do auditor, do Revisor Oficial de Contas que conhece, entende que essa deve ser, nos termos do contrato, aquela que prevalece. E, portanto, esse é também um dos elementos que merecerá, da parte do Fundo de Resolução, uma dedução no valor do pedido submetido por parte do Novo Banco e, portanto, já falamos na questão de Espanha, que justificou uma dedução de 147 milhões de euros, ou outra tem a ver precisamente com essa situação dos fundos de reestruturação, são 18 milhões de euros e é o resultado de um escrutínio que foi iniciado ainda no ano passado, imagino até que antes da CMVM estar a olhar para esta situação, e que envolveu o pedido de uma segunda opinião, envolveu o pedido de uma opinião expressa do Revisor Oficial de Contas e, no final de contas, resultou em que o fundo considerasse como prevalecente, digamos assim, a estimativa que tinha recolhido da parte do Revisor Oficial de Contas e isso conduziu a uma redução de 18 milhões de euros no valor do pedido da parte do Novo Banco. Como é que nós conseguimos explicar que o comportamento de outros bancos, nomeadamente da Caixa e do BCP, foram tão diferentes neste aspecto? Sr. Deputado, esse é um aspecto que nós também ponderamos. Parece-me que não há, de acordo com aquilo que nós depois apuramos, a diferença face ao valor de um desses bancos não é tão material assim. Eu não queria, sinceramente, porque aí acho que estamos a entrar num domínio que tem a ver com a contabilidade de cada um desses outros bancos e que não são objeto desta comissão de inquérito e, portanto, eu não queria fazer considerações, enfim, pelo menos com os microfones ligados, sobre isso, mas o que lhe queria dizer é não há um desalinhamento tão relevante assim face a uma dessas instituições e, de qualquer das formas, essa foi também uma das razões que levou o Fundo de Resolução a fazer esta averiguação adicional e a fazer estes pedidos ao auditor, ao Revisor Oficial de Contas do Novo Banco. No início da audição, na sua intervenção inicial, ou pelo menos respondendo a algumas perguntas, falou nos fundos de reestruturação e no Banco Económico e em alguma negociação que estaria a ser feita relativamente a esta matéria. Pode explicar melhor esse... Sim, claro que sim. Eu, entretanto, também já expliquei na resposta ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Reportava-me à questão do Banco Económico. No que diz respeito ao Banco Económico, foi outra matéria em que o Fundo de Resolução interveio, porque houve um reforço de imparidades muito significativo da parte do Novo Banco em 2020 e nesse contexto o Fundo e o Banco de Portugal têm a expectativa de que o Banco Económico, enfim, será capaz de reembolsar a sua dívida, pelo menos a níveis acima daquilo que é o valor contabilístico registrado nas contas do Novo Banco, são 28 milhões de euros. E, portanto, sem colocar em causa o registro contabilístico, porque também disse isso na resposta ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, não temos elementos para duvidar e aliás, Sr. Deputado, também sobre isso pedimos uma opinião expressa do Revisor Oficial de Contas, pedimos ao Revisor Oficial de Contas que confirmasse especificamente a adequação do registro contabilístico do Banco Económico e a resposta foi de que, enfim, não haveria, desse ponto de vista, nada a apontar. E nós não temos nada a apontar relativamente ao registro contabilístico, enfim, nem temos competência para esse efeito. Agora, temos uma expectativa de que haverá uma recuperação que exceda os 28 milhões de euros. E, portanto, face a isso, houve de facto um processo negocial que se iniciou e o que ele prevê é que, basicamente, relativamente a esse crédito, se o Novo Banco conseguir recuperar mais do que 28 milhões de euros, que é o valor que tem inscrito nas contas, esse excedente é para benefício do Fundo de Resolução e é entregue ao Fundo de Resolução. Para esse efeito, utilizamos aquele mecanismo contratual que já falámos há pouco, que está previsto na cláusula 5.2, que é de um acerto de contas na maturidade, mas neste caso o acerto de contas será feito anualmente. Se houver um valor a entregar da parte do Novo Banco ao Fundo de Resolução, ele é utilizado para compensar eventuais valores que o Fundo tenha que pagar ao Novo Banco,
Se o fundo não tiver valores nenhuns a pagar ao novo banco, o valor é entregue na maturidade também, mas é calculado ano a ano e, portanto, será entregue na maturidade. De qualquer das formas, isto significa que todo o valor que seja recebido pelo novo banco, que exceda os 28 milhões de euros, é recuperado pelo Fundo de Resolução. E é entregue na maturidade com juros ou como é que se processa? Não, o mecanismo contratual que estava previsto no contrato não prevê isso e, portanto, nós usamos o mesmo mecanismo contratual, adaptámo-lo, obviamente, a esta situação muito particular, mas não quisemos ferir, obviamente, os pressupostos e a estrutura do contrato, como é evidente. No início de 2020 vieram notícias a público, e depois nós constatamos isso nas atas do Fundo de Resolução, de que houve um momento em que existiu a intenção, ou pelo menos a tentativa, de negociar uma antecipação do CCA, pôr fim ao CCA definitivamente, pagando um valor, e não falamos mais no assunto. O que é que nos pode dizer sobre isso? Sr. Deputado, sobre isso o que eu posso dizer é que foi uma questão que o Fundo ponderou, porque efetivamente nos pareceu que a determinada altura poderia haver condições para colocar termo às responsabilidades do Fundo ao abrigo do contrato, mas depois, enfim, não houve condições para isso, não houve sequer um processo negocial, porque nos pareceu que não seria sequer, quer dizer, que não conduziria a nenhum desfecho viável e, portanto, foi uma ideia que surgiu. Não sei como é que uma ideia que foi discutida internamente acabou por ser, digamos assim, conhecida, mas ela reflete, mais uma vez, Sr. Deputado, eu tenho dito isto algumas vezes, perdoem porque falo em causa própria, como é evidente, e, portanto, defendo e defenderei sempre o trabalho do Banco de Portugal e do Fundo de Resolução, mas eu ia dizer que isso também demonstra que o Fundo pondera sempre todas as opções que lhe permitam também limitar as suas responsabilidades. Foi uma iniciativa do Fundo? Não foi uma iniciativa, Sr. Deputado, no sentido em que ela não chegou sequer a quase, diria, a ver a luz do dia. Então, isso é mas foi uma ponderação, que existiu mas é mesmo interna. Mas é mesmo estranho que, sendo uma ponderação interna, tenha chegado aos jornais. Sim, ouça, repare, pode ter havido um contacto ou outro exploratório, mas nunca passou disso, nem houve nada de concreto, sinceramente, relativamente a esse processo. Não houve um processo negocial, verdadeiramente, relativamente a isso. Nós, a semana passada, tivemos aqui o antigo CEO da GNB Vida, não é? A companhia esteve para ser vendida por 190 milhões, depois passou para 123, mais uma componente variável. Chegamos à conclusão que existe um litígio, o novo banco pede autorização ao Fundo de Resolução para devolver 14 milhões de euros. Confirma isto? Qual é o ponto de situação? Confirmo que houve um pedido, portanto, teve a ver com a execução de umas cláusulas do contrato de venda, em que o comprador entendeu que tinha esse valor a receber da parte do novo banco. O novo banco pediu autorização ao Fundo de Resolução para celebrar um acordo com o comprador. Enfim, o comprador pediu inclusivamente um valor mais alto e, portanto, de certa forma, a partir de certa altura, o novo banco entendia que poderia chegar a um acordo com o comprador por esse montante relativamente ao pedido indenizatório do comprador. E o novo banco pediu autorização ao Fundo de Resolução para celebrar esse acordo. O Fundo de Resolução manifestou reservas relativamente a isso, desde logo porque entendia que se porventura houvesse alguma coisa efetivamente a pagar da parte do novo banco, provavelmente estariam em causa a violação de certos deveres contratuais do novo banco, que não têm a ver propriamente com o ativo subjacente e, portanto, enfim, nem se fosse o caso, nem era matéria sobre a qual o Fundo se devesse pronunciar e, portanto, também para limitar qualquer risco jurídico para o Fundo de Resolução, dissemos que o Fundo não daria de forma nenhuma o seu acordo à celebração desse entendimento com o comprador e tanto quanto sabemos ele não foi celebrado, portanto não houve pagamento dessa verba ao comprador, portanto, quanto sabemos... A verba reclamada era 38,2... Era um valor significativamente superior. Pagavam 14, arrumavam o assunto, o Fundo de Resolução disse expressamente que não concorda e, portanto, é provável que isto siga também para um litígio arbitral entre o novo banco e a companhia. Não estou certo porque, repare, eu pelo creio da informação que temos do novo banco assim o iniciavam. Não, Sr. Deputado, da informação que temos não chegou a existir, quer dizer, o comprador ainda não cobrou, digamos assim, entre aspas, o valor dos pedidos indenizatórios que tinha apresentado ao novo banco, ok? Certo. Portanto, não houve efetivamente ainda, tanto quanto sabemos, um desembolso.
Na carta do Novo Banco ao Fundo de Resolução, dão a entender, o Novo Banco, que se não chegarem a acordo é provável que eles avancem para o Tribunal Arbitral. Ainda não avançaram, mas é provável que possam avançar. É isso que lá está escrito. Ou seja, Sr. Deputado, eu aí já não sei, porque, por exemplo, não sei se tinham prazos para o fazer e se eles já expiraram. Esse assunto já ocorreu há alguns meses atrás, em janeiro. Pois, a data era 16 de janeiro, foi o pedido inicial, foi em não janeiro. fundamentado. Eu não sei se, entretanto, sinceramente, Sr. Deputado, não sei se, entretanto, essa questão ainda se vai colocar ou não. O Novo Banco indiciava que a solução deveria ser encontrada até 31 de dezembro de 2021, salvo erro, que era o deadline para evitar um litígio. Mas isto só recordando o que eles escreveram. Com a venda da companhia, que afinal, se isto vier a ser pago, não são 123, são 108, mas isso, quer dizer, ainda não está definido, o futuro dirá. A determinada altura, a Deloitte refere que o Fundo e o Novo Banco acordaram um compromisso para clarificar o modo de tratamento dos ativos resultantes da venda da companhia para efeitos de inclusão no perímetro do CCA. E eu gostava que me confirmasse se o valor que foi emprestado ao adquirente conta para efeitos do CCA. Conta sim. Portanto, nós financiamos a compra, 50%, financiamos em 50% o adquirente e se ele não pagar, isto afeta o CCA. É verdade, Sr. Deputado. Nesse caso em particular, houve financiamento ao comprador, enfim, também isso já é público e até é explícito nas auditorias da Deloitte, e nesse caso houve necessidade de haver um entendimento quanto ao tratamento a dar a esse novo crédito. Não é caso único, há diferentes situações em que o Novo Banco, enfim, e outros bancos também concedem financiamento com certas limitações e condições e restrições aos compradores de ativos. O Fundo, por regra, entende que esse novo financiamento não deve ser integrado no CCA, embora, de acordo com se quiser, o espírito do contrato, uma vez que se trata na prática de um ativo novo que é utilizado para recuperar um ativo pré-existente, poder-se até entender que resulta até do espírito do contrato que esses novos ativos sejam abrangidos pelo mecanismo de capitalização contingente. O Fundo, quando há condições para que assim não seja, tem evitado, portanto, quando, por exemplo, o Novo Banco está em condições de prestar esse financiamento ao abrigo de, enfim, por sua própria vontade, no âmbito de uma decisão comercial de gestão, porque entende que o crédito é vantajoso e tudo mais, esse crédito fica fora. Neste caso em particular, era condição para a venda da companhia que existisse esse financiamento e era condição para existir esse financiamento que ele ficasse dentro do acordo de capitalização contingente e, portanto, sendo isso conforme aos princípios do acordo, foi assim que ficou. Tem razão nesse sentido em que o risco não saiu por completo do balanço e do mecanismo, porque se o comprador incumprir, ele materializa-se ainda, é um facto. Consegue-me quantificar em montante qual é o valor do risco que permaneceu no Novo Banco já depois da venda de ativos? No total das operações todas protegidas pelo CCA? Total das operações? De todas as operações. O valor do ativo, do risco que permanece do ativo corresponde, se quiser, ao valor contabilístico da carteira à data, neste caso, mais recente, que é 31 de dezembro de 2020. Eu consigo lhe dizer qual é que é o valor da carteira a 31 de dezembro. Segregando essa componente não consegue? Não. Neste momento não consigo dar-lhe esse dado, sim. Ok, tudo bem. Foi pedida uma auditoria aos créditos, aos ativos, ao fundo, ao FIAI da Promovalor. Qual é o ponto de situação desta situação? E qual é o âmbito da auditoria? A auditoria não está finalizada. Repare, relativamente a isso, eu já tentei aqui uma vez explicar isso e vale a pena só recordar. Quando o Fundo de Resolução, quando a questão se colocou, o Fundo pediu dois tipos de análises distintas. Uma, a auditoria aos atos de gestão, quer dizer, às operações da concessão do crédito, dos atos de gestão relacionados com a recuperação do crédito e tudo mais. Essa foi integrada na auditoria especial realizada pela Deloitte, certo? Portanto, na auditoria especial realizada pela Deloitte, e creio até que foi a primeira auditoria, já lá estava previsto e foi abrangido estas operações relacionadas com esse ativo. De qualquer das formas, o Fundo também pediu uma análise sobre os pressupostos financeiros relacionados com o Fundo de Investimento na altura, enfim, o plano de negócios do Fundo de Investimento, porque nos parecia, nessa ocasião,
que os pressupostos eram um pouco ambiciosos, digamos assim, otimistas, e tínhamos de facto dúvidas de que eles fossem credíveis. E essa matéria é aquela que não foi ainda, essa análise é aquela que ainda não foi concluída, e é dessa que ainda aguardamos o relatório da parte da entidade designada. Isso eu tendo a concordar consigo, porque até sabemos que o FIAI não vai cumprir o primeiro pagamento que deveria cumprir. Previmos isso logo na altura, Sr. Deputado, como a nota que os Srs. Deputados têm em vossa posse o diz, não é? Mas o novo banco não conseguiu prever, não é? Portanto, senão teria feito um contrato Sr. Deputado, estas coisas, ouça, Sr. Deputado, se me permite, não... as decisões de gestão têm sempre mais variáveis do que uma só. Neste caso, por exemplo, eu não vou sem fazer defesa de ninguém. Exatamente. O Sr. Deputado sabe disso e, portanto, pode até ser que a operação seja na mesma vantajosa, mesmo não se verificando os pressupostos do plano de negócios. Portanto, não, e não estou aqui com isto a fazer... Repara, o problema é que nós montamos as operações parecendo que a recuperação até vai acontecer relativamente rápido, que ninguém está a incumprir e vamos reestruturando as operações e depois vem para a imprensa, para a opinião pública, quem acompanha a Comissão de Inquérito, como se os devedores estivessem a cumprir e nós sabemos que não estão a cumprir. E o banco aqui foi conivente com o objetivo de reforçar as garantias, não censura o reforço das garantias, bem pelo contrário. A Comissão de Acompanhamento manifestou em outubro de 2020 preocupações com a aceleração do registro de imparidades. Havia uma tentativa do banco limpar rapidamente o balanço do banco. Qual é a opinião que tem sobre esta matéria e sobre a Hemosteps em particular, nomeadamente a venda do crédito sobre a Hemosteps? São duas perguntas diferentes, Sr. Deputado, certo? Certo. Em relação às imparidades... Eu peço-lhe desculpa, eu acelerei por causa do tempo. Não, estou com certeza. Não, em relação às imparidades, repare, nós, a evidência que temos diz-nos duas coisas. Diz-nos que houve, de facto, um aumento, isso é factual, é objetivo, um aumento de imparidades a partir de certa altura, mas também nos diz que não há um desfazamento entre aquilo que são, digamos, os níveis de imparidade registados pelo novo banco e aquilo que nós observamos noutros bancos e no setor em geral. De qualquer das formas, Sr. Deputado, há outra evidência que nós temos, é que, em primeiro lugar, compete, de facto, e aqui não resulta do contrato, nos termos da lei, de acordo com o sistema que nós temos em vigor, enfim, em Portugal e em toda a União Europeia, quem tem competência legal para fazer a revisão das contas e dos registros contabilísticos são os revisores oficiais de contas. Eu bem sei e tenho assistido ao debate sobre, enfim, algumas dúvidas que são manifestadas sobre a eficácia desse trabalho, enfim, não vou entrar de todo nessa discussão, aliás, outras pessoas estão mais bem qualificadas do que eu para falar sobre isso. Mas é um facto que a competência legal para verificar a correção dos registros contabilísticos é dos auditores. E os auditores têm a obrigação de verificar se há imparidades a mais ou a menos. Não é apenas no sentido de verificar se há imparidades a menos, também têm a obrigação de verificar se há imparidades a mais. Não temos nenhuma indicação de que haja imparidades a mais. Além disso, o que sabemos, e essa é outra evidência, é de que a Autoridade de Supervisão, neste caso o BCE, quando a questão se coloca, até tem determinado ao novo banco o reforço de imparidades. Aliás, o relatório da Deloitte, que foi divulgado no 31 de março e que diz respeito ao exercício de 2019, é elucidativo quanto a isso. No ano de 2019, houve uma ação de inspeção do Banco Central Europeu que determinou ao novo banco o reforço de imparidades em valores na ordem das centenas de milhões de euros. E, portanto, não temos evidência, Sr. Deputado, que tenha havido a esse nível... com base nos instrumentos de que a lei criou e de que o sistema de supervisão criou. Não temos nenhuma evidência de que exista. Se existisse, era aliás uma matéria de supervisão prudencial. Enfim, era um problema de adequação das contas e com relevância prudencial e, portanto, na competência do Banco Central Europeu, Sr. Deputado. Duas perguntas finais e apenas um comentário. Portanto, registramos a desvalorização dos imóveis, já tem sido muito tratado aqui nesta Comissão. Registramos, por exemplo, a discordância na imparidade do Banco Económico que a própria Comissão de Acompanhamento menciona. Portanto, há divergências. Gostava de deixar isso claro. Agora, as duas últimas questões. Nós fizemos um pedido aqui ao representante da Nani Holdings
para que o contrato do SPA e do CCA fossem tornados públicos, ainda que ocultando a parte sujeita a sigilo bancário ou a sigilo comercial relativamente a ativos que ainda não tenham sido vendidos. A pergunta que eu lhe faço é: o Fundo de Resolução, a quem nós também dirigimos um requerimento nesse mesmo sentido, está em condições de dizer aqui hoje que os portugueses finalmente vão poder conhecer quer o SPA, quer o CCA? E uma última questão, e depois poderá responder às duas. Existiu a pandemia em 2020, já focamos aqui este assunto. O artigo 476 do Código Civil permite alterar o contrato com base numa alteração anormal das circunstâncias que justificam o reequilíbrio contratual. A todas as pessoas a quem perguntamos isto, ninguém está a olhar para esta matéria. O novo banco tem um seguro contra pandemias que mais nenhum banco comercial em Portugal tem, o que coloca inclusivamente uma questão de concorrência. E, portanto, a pergunta que eu lhe faço para terminar com a benevolência do Sr. Presidente é se estão a olhar para isto ou não. Obrigado. Sr. Deputado, começando por essa última pergunta, estamos, obviamente, a olhar para isso. Aliás, já olhamos para isso. O Fundo de Resolução pediu 2 pareceres jurídicos sobre essa matéria. Enfim, o Sr. Deputado conhece esse artigo do Código Civil melhor do que eu, aliás, não sou jurista, e, portanto, conhece os requisitos que têm que ser preenchidos para se poder invocar uma alteração de circunstâncias para uma modificação contratual. Entre outros, há um requisito relacionado com o facto da alteração ter a ver com riscos que não são riscos próprios do contrato. De qualquer das formas, Sr. Deputado, foram pedidos 2 pareceres jurídicos ao Sr. Professor Dr. Paulo Mota Pinto e ao Professor Dr. António Menezes Cordeiro, e ambos concluem de forma muito clara de que não estão verificados os requisitos que permitam a nenhuma das partes invocar esse artigo do Código Civil para uma modificação do contrato. Repare, Sr. Deputado, digo a nenhuma das partes porque nesta matéria, se existisse de facto, se os requisitos estivessem preenchidos, poderiam, em tese, aproveitar qualquer uma das partes, Sr. Deputado. No sentido em que se poderia, enfim, o novo banco, imagine, invocar que o limite dos 3.890 milhões, entretanto, revelou-se insuficiente face às novas circunstâncias. Nós fomos suficientemente cautelosos e proativos, fizemos esse pedido para, enfim, tentar abranger todas as eventualidades e são 2 pareceres jurídicos que temos em nossa posse e que concluem nesse sentido. Portanto, o Fundo olhou para isso e a resposta que tenho para lhe trazer é essa. Quanto à questão do contrato, Sr. Deputado, pede-me que fale em nome do Fundo de Resolução. Repare, o Fundo de Resolução tem uma comissão diretiva, o Presidente da Comissão Diretiva já cá esteve, eu sou o Secretário-Geral do Fundo de Resolução, eu encarrego-me do trabalho técnico, se quiser, e, portanto, em apoiar a Comissão Diretiva nas suas decisões. Portanto, desse ponto de vista, a questão terá que ser apreciada pela Comissão Diretiva no que diz respeito ao contrato. Agora, o que eu lhe posso dizer é que, daquilo que eu conheço relativamente a esse assunto, não há, quer dizer, da parte do Fundo de Resolução não há nenhum obstáculo a que os contratos sejam públicos, obviamente salvaguardando aquelas matérias que, enfim, em que se trata de dados pessoais ou segredo comercial, e, portanto, há, de facto, um dever contratual. E o Fundo já no passado promoveu diligências para tentar ter o acordo da outra parte para permitir a publicação dos contratos, isso ainda não foi possível, mas assegurando que o Fundo não incumpre os seus deveres contratuais, porque, como imagina, isso também poderia ter, enfim, implicações pecuniárias, salvaguardando isso, estou convencido que da parte do Fundo de Resolução não haverá nenhum obstáculo à publicação dos contratos. E da parte do Banco de Portugal também. Repara, o Banco de Portugal também teria sempre que ser envolvido nisto, porque o Banco de Portugal, enquanto autoridade de resolução, foi efetivamente quem aprovou e negociou os contratos e quem determinou ao Fundo que os assinasse. Portanto, a questão terá que ser apreciada pelo Banco de Portugal e pelo Fundo, tanto quanto sei, o pedido chegou-nos ontem, Sr. Deputado, ontem ou anteontem, enfim, mas eu tomei conhecimento dele, devo dizer-lhe, Sr. Deputado, ontem. Eu posso confirmar a data, Sr. Deputado, mas, quer dizer, o estado de espírito é este, estando verificadas as condições, nenhum problema que seja público naquilo que puder ser público. Com certeza, assim farei. Muito obrigado. Passa agora então a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de